fé. Ó, deixa eu atualizar aqui para ver se está na página direitinho. Deixa eu ver se eu estou me vendo aqui, peraí. Tá. Cadê? As diversas. Deixa eu ver se Esperar tá. todo mundo entrar. Eu tô te vendo. Tá aparecendo bonitinho. Tá tudo, estamos, Bonitinho. pronto, deu. Então tá bom. Amiga, eu ia te dar uma ideia para a gente começar a fazer, não sei se tu concorda, mas é que a gente está num momento tão de notícias constantes sobre isso que a gente está vivendo, que é um isolamento, que é um momento tão incomum. Eu pensei em a gente sempre fazer, tipo, Corona News no começo, assim, tipo, 2 minutinhos de comentários do dia, sabe? Antes da gente entrar no nosso tema. Então vamos. Tá, Vamos? Corona News. Mandetta ficou uhul! Mandetta ficou, para quem não sabe. Ah, meu Deus! Não, aí, preciso de você. Pra quem não ele é contra o SUS, mas ele é contra a ABCD, cara, a gente bate nele depois. Mas, assim, depois, agora não era momento. Se pensar que a opção a ele era um terraplanista que estava divagando fake news no Twitter e que teve posts apagados, a gente tem que ficar com Mandetta, gente, né? Não, e assim, a última coletiva de imprensa que ele apareceu, ele estava vestido com um colete do SUS, né? Então eu fiquei pensando também que esse homem deve estar passando por uma reviravolta interna, de conflitos internos, daquilo que ele mesmo falou e ele mesmo defendeu, e agora ele está vendo que o buraco é mais embaixo, né? Então, eu acho que ele mesmo está revendo muitos posicionamentos dele, o que está longe de ser, para mim, motivo para defendê-lo, mas sim, ele está tentando fazer um bom trabalho nesse momento, era isso, era sobre ficar... E também sobre uma certa estabilidade num momento completamente instável, né? A gente não precisava de mais isso no país. Todo mundo já não sabe o que está acontecendo, já não sabe para onde é que a gente vai, ainda ter mais essa, né? E ele é um cara que ele segue a ciência, que ele fala muito bem, então ele passa uma segurança, uma tranquilidade, que é uma coisa importante nesse momento mesmo, né? E hoje também na Austrália rolou que encontraram, né, em testes em laboratório ainda, mas encontraram uma substância que a princípio pode ser aparentemente, é bom até falar assim, porque senão o povo já sai tomando sem nem estar... não, a gente nem vai falar que substância mas assim, aparentemente dentro de um laboratório descobriram uma substância que funciona bem contra o corona, mas imagina, ainda tem que pensar em mil coisas, como é que testa isso em humanos, enfim, né, tudo muito inicial, mas de certa forma dá umas esperancinhas na gente, e de novo é um momento que traz muito, muito à tona a gente a valorizar justamente áreas que não estavam sendo valorizadas, né? Valorizar a nossa saúde pública, valorizar os nossos cientistas, as pessoas que agora efetivamente podem achar uma solução para o mundo inteiro, né? E estavam tendo verbas cortadas, todas as pesquisas estavam sendo cortadas, as pessoas todas estavam perdendo todas as ajudas do governo para poder continuar fazendo seus trabalhos. Então agora chega um momento que a gente se dá conta que a gente precisava mesmo deles, né? E que bom. Eu ainda tô nessa parada que tem um lado do corona que é o que a gente vive na prática, e ele é horrível e não tem como romantizar de jeito nenhum esse isolamento e essa quarentena. Eu estou vendo muitos influencers romantizando muito isso. Eu acho sim que a gente até passa por um processo de agradecer as coisas que a gente tem, os privilégios que a gente tem, mas não romantizar isso porque tem gente lá na rua sem isso que vai morrer, né? Que está morrendo. Então não dá para romantizar esse momento. Ao mesmo tempo, por um ponto de vista filosófico, eu sempre fico viajando na coisa do corona, assim, né? O tanto que ele é uma lupa e está fazendo a gente enxergar tudo que já estava aí, toda a podridão das nossas próprias escolhas, da nossa ganância, do nosso egoísmo, da construção de um sistema que não funciona, né? E aí agora, de repente, não é que as coisas mudaram, é que o corona é como uma lupa, né? Ver os números de violência contra a mulher aumentando, por exemplo, é isso, né? É uma lupa. Domingo a gente foi dar a tradicional voltinha para lugar algum, com o Theo, e a gente desceu aqui uma avenida grande perto da minha casa, que tem uma comunidade, no meio dos prédios bacanas, tem uma comunidade, já está ali há muito tempo. E a gente passou do lado e estava crianças na rua brincando, adultos conversando, um boteco com uma mesinha e com vários homens grudados um no outro, tomando cerveja. E aquilo me deu uma aflição, porque eu fico sempre pensando, é falta de informação ou eles não têm como ficar todo mundo em casa, porque a casa é muito minúscula, porque é uma comunidade, né? E aí eu até pensei, cara, se eu estivesse passando, sei lá, na Vila Madalena e eu visse um bar cheio de cadeira com as pessoas tomando cerveja, eu ia chamar a polícia mesmo. Agora, se eu chamo a polícia
para esse pessoal dessa comunidade, a polícia vai chegar dando borrachada em todo mundo. E não, cara, eu não quero isso. Aí olha a situação que a gente fica. Passei no centro, total. cheio de morador em situação de rua, um sentadinho do lado do outro, os velhinhos jogando xadrez na mesa da pracinha, gente que vive em situação de rua vendendo coisas, e tinha algumas filas para pegar umas quentinhas que estavam sendo doadas, coisas assim, e uma pessoa muito perto da outra, aquelas filas gigantes. Ai, gente, olha, eu fiquei deprimida depois do domingo, sabe? Porque vai ser devastador quando esse vírus chegar. Eu fiquei sabendo que no Rio já tem 2 casos no Alemão, eu acho que já apareceu um caso na Rocinha. Esses lugares que as pessoas moram, muita gente na mesma casa e todo mundo muito pertinho. No Alemão são 2 casos de morte já, mas casos de pessoas infectadas bem mais já, mas 2 casos de morte. Mas aí de novo é aquela coisa do privilégio, né, Déia? Se dar conta de que as pessoas não têm a mesma condição com a gente, não têm uma casa para ficar isolado, não tem um lugar, então assim, aquela frase, né, fica em casa quem pode, e assim, e muito cuidado, achei super importante isso que tu dividiu do teu pensamento na hora, não dá para chamar a polícia aqui porque é sobre isso, né, essa coisa também de a gente não se dar conta do que é uma intervenção policial num lugar e no outro, a gente nunca para pensar sobre isso, isso é privilégio também. Aquela Praça do Pôr do Sol aqui em São Paulo, que é na Vila Madalena, num lugar super privilegiado e que sai cheio no fim de semana, vocês acham que a polícia ia chegar lá dando borrachada? Não, ia falar com muito jeito, né? Se falasse. Eu até ia falar sobre isso, assim, né? Para mim, a discrepância de informações que chegaram sobre São Paulo no final de semana, por um lado, o pessoal dizendo que está tendo 60 mortes por dia entrando em cemitério, ou seja, que os números estão realmente não revelando a verdade do que está acontecendo, e por outras pessoas na praça, assim. Né? E não são pessoas que não têm para onde ir, são pessoas que têm para onde ir. Então, assim, gente, fiquem em casa, nosso Corona News da noite fecha aqui, mas assim, fiquem em casa, o isolamento continua sendo extremamente importante. Quanto mais o nosso isolamento dá certo, mais ele parece ser desnecessário, porque a gente realmente está achatando a curva, mas mais ainda ele é. A gente ainda tem um período para aguentar de isolamento, então assim, fiquem em casa. Essa informação mais... Comprei no Mercado Livre umas máscarazinhas de pano, e a minha cunhada, que é fisioterapeuta e trabalha em um hospital no Rio, está com Covid. Então, está em casa, a maior situação, dormir em quarto separado do meu irmão, e a minha sobrinha pequena também tentando ter contato. Ela chorou muito quando ficou sabendo da notícia. E olha que ela nem estava na área que está tratando das pessoas com Covid, e ela pegou. Então, assim, mas graças a Deus, está com sintomas leves, mas é isso aí. Vamos encerrar Corona News e vamos para aquelas perguntas que a gente sempre se faz. Porque hoje eu tô metida. O que você fez hoje por você? Bom, hoje eu não fiz nada por mim, então eu prefiro que tu fale e apresente esse cabelo pra gente. Eu fiquei o fim de semana inteiro, na verdade, o fim de semana inteiro não, eu fiquei semana passada inteira enrolando, eu já tava com muita raiz branca, né? Eu tenho muito cabelo branco desde que eu tinha 20 e poucos anos. E aí eu ficava pedindo pro marido me ajudar, e o marido também empurrando com a barriga, né? Porque ele trabalha de dentro de casa, faz a reunião dele. Aí, fim de semana, eu falei, agora vai ser a ocasião perfeita, porque pelo menos ele não tá trabalhando, mas aí não, aí vai sair com o Theo para dar uma voltinha de carro, enfim, nunca dava. Aí hoje eu falei, não, eu vou acordar mais cedo, porque aí o Theo ainda vai estar dormindo, e aí eu vou fazer. E se o Leandro não me ajudar a passar atrás, eu passo do jeito que der, e do jeito que ficar, ficou, e é isso aí. E aí eu acordei, eu sabia que ia fazer sujeira, botei uma camiseta velha, porque quando eu morava fora, gente, essas coisas eram caras de fazer, então muitas vezes eu fazia em casa mesmo, comprava na farmácia e fazia em casa. Mas fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Fui eu, com a camiseta velha e tudo, e passei o troço, aí o Leandro veio e me ajudou na parte de trás, que aqui na frente eu consegui. E olha, gente, ficou umas manchinhas na testa, né, porque tinta faz disso, mas depois acaba saindo e tal. Mas olha, consegui tampar as raízes e que as luzes ainda ficassem um pouquinho, tá vendo? Acho que rolou, sabe? Eu acho que a pergunta, e é um pouco do que eu queria trocar hoje, é como é que tu tá te sentindo? Né? Então, com isso eu me senti um pouquinho melhor, mas a gente está com dias bem difíceis e cansativos aqui, porque o Theo tomava uma medicação que chama Tofranil, que basicamente era para segurar o xixi, que ele tinha muito escape de xixi, e eu achava que esse era o único efeito que o Tofranil fazia. Só que a farmacêutica que fazia o Tofranil parou de fazer, parou de fabricar. Então a gente começou a desmamar, e estava tudo bem. No momento em que a gente tirou de vez, mesmo fazendo um desmame bem devagarzinho, o Theo parou de dormir. Então,
nos últimos 4 dias, teve dia que ele foi dormir 1h30, acho que o dia que ele dormiu mais cedo foi 00:30, anteontem ele dormiu 4h30, e eu fico lá com ele, marido às vezes vai, mas durante a semana, marido acorda e vai fazer reunião, então acaba que sou eu que fico, então assim, para mim tá muito cansativo, tá muito desgastante, a gente vai acabar procurando uma farmácia de manipulação para manipular o remédio, que a gente não acha mais na farmácia para comprar, porque claramente ajudava ele muito a ficar mais regulado e estabilizado. Agora, por exemplo, o marido foi deitar com ele, porque na hora que eu fui ligar a live, até saiu do quarto pela 20ª vez, ele já estava no quarto há 2 horas, mijou a cama, fez uma bagunça, tudo para fugir. Então, assim, tá muito cansativo. Hoje eu fui tentar participar de uma aula online da escola e ele teve uma crise, ele bateu a mão, machucou a mão, chorou, aí eu chorei junto, aí ficou os dois chorando depois, larguei todo mundo na live da escola e fui sentar no sofá com ele. Então, assim, hoje é isso aí, sessão de terapia online. Sessão de terapia online. Não, porque quando eu fiquei pensando nesse tema, né, que foi um tema até que foram mães que nos trouxeram, né, essa coisa de falar da autoestima sem culpa e tal. Eu fiquei pensando hoje um pouco sobre isso, assim, e tem que cuidar muito nesse papo de autoestima, para a autoestima também não cair num lugar super idealizado do que é autoestima, sabe? Difícil, né? Eu ia até perguntar, acho que uma pergunta boa é o que é autoestima para você, sabe? Tipo, porque daí, se a autoestima também fica num lugar idealizado, em que a gente olha para outra mulher para descobrir o que é autoestima, ela também, de novo, vai ficar no lugar do inalcançável, né? E de uma coisa que a gente precisa ralar para conquistar. E, na verdade, a autoestima é justamente, não é que seja exatamente o oposto, ela é sim uma busca, mas ela é uma busca que precisa trazer conforto, né? É sobre a gente entender quem a gente é, acima de tudo, e entender o que é autoestima pra gente. E gostar da gente como a gente é. Né? De repente, para ti é super importante pintar suas raízes brancas e para outra mulher a autoestima vai ser descobrir justamente esses cabelos brancos e aprender a curtir eles. Para cada mulher, essa autoestima ela é uma coisa diferente, vai estar num lugar diferente, né? Eu considerei começar a transicionar o cabelo, sabe? Mas eu pensei assim, cara, não é o melhor momento, sabe? Porque é uma coisa que vai me trazer emoções contraditórias e tudo, e eu vou ter que me acostumar com a minha nova cara, e eu acho que não é o melhor momento para eu fazer uma mudança dessa, sabe? Depois que passar a quarentena, eu reconsidero, eu vejo como que eu vou fazer. Mas eu acho que essa questão da aparência física, putz, tem tanto papo ao redor disso, se a gente for falar de autoestima, principalmente depois do diagnóstico de filho, né? Eu vejo muitas pessoas focadas em autoestima falando de emagrecimento, principalmente, sabe? Uhum. E eu falo disso com propriedade porque a minha vida é o efeito sanfona, desde que eu me conheço por gente, assim, eu emagreço, eu engordo, eu emagreço, eu engordo. E eu não me sinto bem quando eu tô mais gorda, não me sinto bem, eu me olho nas fotos, eu me acho horrível, eu fico mal, eu fico deprimida, mas isso, você tem 2 saídas para isso, né? E a minha saída mais fácil é emagrecer, mas eu acho que a melhor saída, na verdade, é você aprender a se gostar em qualquer tamanho, sabe? Gostar de qualquer jeito. É isso, mas é muito difícil, assim, eu tenho vários gatilhos com relação à gordura, por históricos familiares e tudo, então eu não consigo, assim, eu vou chegando num certo peso, eu faço a dieta que fui, eu perco tudo, porque aí eu fico tranquila, sabe? Mas não recomendo. São gatilhos sociais, né? São gatilhos de uma estrutura que nos ensina a buscar ser essa mulher perfeita, padronizada, e aí nos diz o que é essa mulher, né? Eu fico pensando que as redes sociais nisso acho que atrapalham bastante também, dá muitas bugadas na nossa cabeça, porque sempre tem aquela mãe que além de ter 29 filhos, tá paradérrima, gostosérrima, é hiper inteligente, tem tempo para fazer absolutamente tudo que a gente não consegue fazer nem se a gente tirar férias, entendeu? Uhum. Então, assim, sempre tem esse lugar de uma mulher super idealizada, que eu acho que nenhuma mulher dessas é real, eu acho que todas, né, temos questões. Lembrei agora eu não sei se conhece a Lua Barros, não sei se alguém que está aqui na live conhece ou acompanha a Lua Barros trabalha com parentalidade positiva, ela é conhecida nisso, e a Lua tem 4 filhos. E hoje eu sou amiga da Lua, mas eu não era amiga da Lua em algum momento, era só uma pessoa que acompanhava ela. E um dia alguém comentou comigo, não, mas a Lua tá bem do jeito que ela tá, consegue fazer as coisas que ela faz, porque ela tem uma equipe de babás. E um tempo depois eu conheci a Lu e fiquei amiga dela e fiquei sabendo que essa equipe de babás não existe, nunca existiu. Então, assim,
Se eu soubesse as coisas que fala de mim. Então assim, também tem uma coisa assim, primeiro a gente idealiza a autoestima olhando para outra mulher e não pra gente. Aí a gente busca aquilo que essa mulher tem, ou produz, ou faz de uma forma que não cabe na nossa vida. E aí depois a gente joga a frustração de não ter conseguido, ou as nossas crenças, como ataque para essa mulher, né? Ah, não, mas ela consegue porque tal coisa. Ou, ela trabalha demais e deixou o filho de lado. Ou vai buscar, de alguma forma, atacar outras formas que a gente não deu conta de chegar lá, né? Então, a autoestima, para mim, o começo dessa conversa é muito sobre, cara, é sobre a gente, com a gente. Sim. Autoestima é uma coisa da gente com a gente. Tipo, empatia é uma coisa da gente com o outro. Autoestima é uma coisa da gente com a gente. E é um lugar a ser conquistado, assim. Graças a Deus, hoje em dia eu já estou bem melhor com relação à autoestima, bem melhor mesmo. O meu marido, ele manda umas real em mim, assim, de vez em quando, e sem falar de aparência, falar de coisas, conquistas, etc. Sem falar de aparência, eu falo, caramba, ele tem razão. E ele me ajuda muito nesse sentido. Mas eu nunca vou esquecer, assim, durante a minha adolescência era uma desgraça, eu era a pessoa que se achava patinho feio, eu era da turma dos feios da sala, aquela coisa, mas enfim. Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a fazer terapia, eu já era formada, né, tinha passado no emprego aqui, e aí eu sempre falava com a terapeuta assim, porque quando eu era adolescente, eu era gordinha, então todo mundo me achava feia, pipi, papapó, eu repetia essa ladainha na cabeça dela. Depois de um certo número de sessões, ela falou para mim assim, eu acho que você ainda vai descobrir que você não era gordinha. O que é isso? A pessoa nunca viu uma foto minha na adolescência, de onde que ela tá tirando isso? Que viagem é essa? Cara, depois disso eu comecei a pegar umas fotos minhas na adolescência. Eu era mais magra do que eu tô agora. Então, eu não sei de onde eu tirei. E aí, comecei a investigar, e aí eu comecei a lembrar como eu me sentia naquela época. Quem era padrão para mim? Aí eu lembro que na minha época tinha aquela revista Capricho, que era uma desgraça, que só tinha aquelas meninas modelo magérrima, pesava 50 quilos naquela revista. Então, eu me comparava só com as meninas que eram mais magras do que eu. E que era uma super exceção dentro da sala de aula, assim. Era uma ou duas que eram mais magras do que eu. Mas eu olhava e eu falava, nossa, eu estou muito gorda, porque eu não sou igual a fulana, entendeu? Eu me comparava totalmente com pessoas, assim, inalcançáveis, ou com as exceções. E aí eu ficava me achando gorda e feia. Hoje em dia eu sei disso. Então, de vez em quando, eu tenho que trazer isso à memória para não começar com a autodepreciação, inclusive física, sabe? E assim, é bem isso que tu disse, assim, sobre o que o Leite fala, né? Eu acho tão importante que a autoestima passe. É óbvio que a autoestima sempre vai passar por uma coisa de como a gente se vê, né? Só que esse como a gente se vê passa por alguns outros filtros que não é só o nosso físico, né? Passa por filtros da gente se conhecer e da gente valorizar outras coisas nossas. Então, assim, por exemplo, a minha autoestima, hoje eu sei que ela está muito calcada na minha capacidade produtiva profissional, por exemplo. Isso é uma coisa bem pessoal minha, Laura. Né? Então, quando eu estou produzindo e tem coisas legais acontecendo do ponto de vista profissional, a minha autoestima está melhor. E certamente isso influencia da maneira que eu me trato na frente do espelho, né? Então, essas coisas estão todas interconectadas. Quando a nossa autoestima está só no físico, normalmente a gente vai se maltratar muito, né? Sim. Porque parece que é um lugar que a gente não encontra profundidade suficiente. E né? É aquela competição que eles colocam na nossa cabeça de mulher desde sempre, que você tem que ser mais bonita que a outra, que você tem que chamar do homem que a outra, porque senão você não vai casar, você não vai... A gente nasce e já começa, né, a ter esse tipo de coisa enfiada na cabeça desde cedo. Sim. Quando não é uma relação de ti contigo, a autoestima, quando é uma relação de ti com as outras, sempre vai ser uma relação muito violenta, né? Vai ser sempre uma relação muito violenta, porque vai ser sempre sobre as mulheres inalcançáveis, que são mais bonitas ou mais magras ou melhores sucedidas, é sempre uma comparação que vai nos diminuir. Então, a autoestima não é sobre a outra mulher, né? É sobre a gente com a gente. E aí, quando entra o fator maternidade atípica, porque assim, eu acho que essa questão de autoestima é uma questão estrutural que todas as mulheres têm e sofrem, cada uma na sua medida, e aí a gente nem vai entrar em outros recortes hoje, mas assim, é importante saber que existem muitos recortes e muitas mulheres, quando a gente fala de mulher, e que cada recorte desse, né, quando a gente pensa na realidade de uma mulher que é negra, por exemplo, eu não sei se você conhece a Tia Má, que é uma influencer incrível, uma mulher incrível que eu estou acompanhando e que eu escuto as coisas dela, assim, fico parando para ouvir e pensar. Ontem ou anteontem lançou um vídeo incrível falando sobre a relação dela com o cabelo dela, que é um cabelo afro. Então, vai ter vários recortes dentro dessa autoestima de preconceitos estruturais que atravessam essas mulheres completamente.
E acho que na maternidade atípica isso também acontece, né? Porque, assim, a gente é mulher, já tem uma questão de autoestima, daí a gente vai ser mãe, já tem outra questão de autoestima, e aí chega a maternidade atípica, vai vir cheia de questões, e capacitismo, e preconceito, e vai nos colocar em vários lugares. E aí, a gente começa com uma outra conversa, né? Então, hoje também parei para pensar um pouco o que aconteceu com a minha autoestima na maternidade atípica, por exemplo. Né? O que aconteceu quando essa maternidade chegou. E por que aconteceu também. Eu fiquei pensando sobre isso, assim. Então, quando o João adoece, porque no meu caso é esse, né? Cada um de nós tem a sua história. Mas no meu caso, o João era uma criança típica, estava lá correndo, brincando, parará, e do dia para a noite ele adoeceu. Foi isso que aconteceu. Ele adoeceu, eu não sabia o que era naquele primeiro momento. A gente vai para o hospital e aí toda a função do resto da história, ele tem um AVC e tal. Então, o João adoece no meio de um processo meu, que eu estava super me curtindo no meu trabalho, que eu estava feliz comigo, assim, né? Estava tudo bem comigo. E aí vem aquela urgência. Porque eu acho que até certo ponto, uma pequena quebra com a nossa autoestima, ela meio que é necessária, sabe? Tipo, porque vem aquela noção de urgência, tipo, tem algo que precisa mais de ti agora. E tu vai te doar tanto para outra pessoa que tu vai conectar muito pouco contigo mesma, né? Então, essa primeira desconexão, eu acho que ela é até necessária, sabe? Eu acho que ela é como a desconexão da mãe mesmo com o bebê quando ele nasce, assim, que a gente também vive isso no puerpério, né? A gente precisa desconectar um pouquinho da gente mesma para conseguir se doar tanto para uma coisa que está nos pedindo. Assim. Mas aí, na sequência, começam várias coisas que a gente não se dá conta, né? A gente se conecta um pouco para poder viver isso de forma muito intensa, né? Esse se dar para o outro. Mas aí começa a vir as coisas do tipo, o pai não faz tanto quanto a mãe vai ficar mais sozinha na bronca, né? Aí começa a vir as questões estruturais, né? A mãe é muito mais cobrada, é na mãe que está todo mundo de olho para ver o que vai acontecer com essa criança, né? Tá fazendo as coisas direito, tá fazendo terapia, não tá fazendo, né? Como é que as coisas estão? Então tudo vai cair sobre ela. Amiga, ela vai lançar seu microfone que tá fazendo barulhinhos. Tá fazendo. Deve ser meu brinco que tá batendo. É o brinco. Tá. Qualquer coisa eu tiro. Tá. Então vai começar a cair todas as questões estruturais que a gente já conhece, que são machismo, capacitismo, várias coisas em cima dessa mãe que agora virou uma entidade, não é mais uma mulher, né? Para além de ser mãe, agora ela é uma entidade pura que tem que zelar e guardar um anjo que caiu sobre a terra. Então, assim... Tira o só do lado do microfone aí. Vou ter que tirar? Sim, toda vez que você fala, eles barram e tá fazendo um som assim, bem ruim. Aí. Pronto. 100%. Então, aí eu fiquei me lembrando. Quê? Desculpa, ainda tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho? Tá, mas agora não pode ser o outro. Também não era o brinco, então bota o brinco de novo. Não, agora eu vou ficar assim, pronto. Desculpa, pegadinha no ano. E aí eu fiquei pensando como é que eu fiquei nessa função, assim, né? E eu acho que o que aprofunda a desconexão da gente com a gente mesma, da necessária para a desnecessária, é justamente essa estrutura que nos impede de retomar depois. Sim. Né? A gente fica presas numa rotina e numa pressão social que começa na família e vai ampliando em outras camadas sociais, de ser a pessoa que segura essa bronca, que dá conta e que é a guerreira, né? É a clássica guerreira. Ciência, É a clássica guerreira. E aí, assim, é esperado, as pessoas esperam nos ver penteadas, mal arrumadas, as pessoas esperam que a gente seja esgotadas, elas esperam que a gente esteja nesse lugar. E quando a gente não tá, isso gera um choque, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo muito desconectada de mim mesma, muito, assim, para mim é irreconhecível ver as fotos dessa época para mim hoje, assim. E aí é isso, não tem só a ver com a aparência, tem a ver com aquilo que eu estava por dentro, que estava... A aparência era só o de dentro para fora, né? Era basicamente... Não, o meu pai dizia que eu parecia tipo uma fugitiva de hospital ou uma fugitiva de algum lugar, assim. Tipo, ele falava, cara, o que aconteceu contigo, sabe? Onde é que tu tá? Tipo... Mas era isso, assim, era esse lugar de dar conta disso tudo, né? E dessa pressão. Gente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, mas primeiro marca as amigas aí nos comentários para chamar para a live, por favor, porque a nossa página ainda está crescendo, então muita gente não vê, apesar de eu ter compartilhado no Lagarta também. Bom, eu acho que para a gente se gostar, a gente também tem que se conhecer, né? E, na verdade, quando a gente entra nessa de maternidade atípica,
é aquilo que você falou, a gente fica tão imersa na realidade do filho e só lê sobre terapia e tudo, e como amenizar, como ajudar a falar, como ajudar a desfraldar, como isso, A, B, C, D, e ainda por cima toda essa lavagem cerebral que é feita no nosso meio, de que se o filho progredir, é porque a mãe se doou, a mãe se anulou, a mãe esqueceu o mundo e só se dedicou ao filho. E, por outro lado, também, se o seu filho, no meu caso do autismo, não falar, no seu não andar e tudo, é porque a mãe não abdicou o suficiente. Então, a gente sofre esse fogo amigo no nosso meio, e eu vejo como que isso afeta a cabeça das mães. Eu cheguei a passar muito por isso no início, porque eu vi algumas mães dessas que são super mães terapeutas, e eu falava, cara, como que eu vou fazer? Eu não tenho talento para isso. Eu não consigo sentar com meu filho e fazer aba na mesinha, eu não tenho a menor, não consigo, ele não me leva a sério, não vai rolar, sabe? E eu me senti o cocô do cavalo do bandido por causa disso. E eu sinto que dentro dos grupos tem muito essa competição, que eu já falei disso várias vezes, que eu chamo de Olimpíadas da Opressão, que é uma querendo mostrar como que ela sofre mais, como que ela abdicou mais, como que ela nunca mais namorou, como que ela nunca mais pintou o cabelo, nunca mais saiu, nunca mais bebeu cerveja, mas o filho agora é autista leve. Então, assim, isso tem muito no nosso grupo, esse discurso, que eu acho injusto e irreal, isso não bate com a ciência. E, no final das contas, essas mães colocam essas crianças, adolescentes, adultos, como objetivo de vida, né? Uhum. E a gente não sabe até quando nossos filhos vão viver, como é que vai ser isso. Eu fico imaginando, assim, às vezes um filho morre, acontece alguma coisa, Deus livre e guarde. Essas mulheres não têm mais objetivo na vida, elas ficam completamente perdidas, sem chão, porque é tipo, para que eu sirvo agora? Porque me falaram esse tempo inteiro que a minha maior missão e que eu vivia para cuidar dele, fazer ele progredir, investir nele. E agora, o que eu sou? E eu pergunto muito nas minhas redes para as mães, assim, aliás, nas rodas de conversa, que é muito interessante, geralmente eu começo assim, eu quero que você se descreva sem falar do seu filho, tá? Fala de você, quem você é, o que tipo de coisa que você curte, etc. Fica uma coisa assim, cri, 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 cri. As mulheres não sabem dizer, ixi, acabou a luz aí, amiga. Faltou luz na minha casa. Gente, faltou luz na minha casa, Tem alguma real. coisa brigando aí. Gente, que doideira. Bom, até a luz voltar, pelo menos a gente está te ouvindo. Mas, enfim, as mulheres não sabem nem dizer do que elas gostam. Quer dizer, as mulheres não se conhecem mais. Se elas não se conhecem mais, como elas vão se gostar? Né? E só para encerrar essa parte do fogo amigo, eu já recebi esse tipo de comentário raivoso no meu inbox várias vezes, e em comentários também, do tipo, quando aparecia maquiada ou aparecia em alguma palestra, aparece um para falar, e o filho, quem está cuidando? Quem está estimulando o seu filho? Isso é direto, isso acontecia muito comigo, e olha que eu sou uma pessoa que eu faço questão de postar foto, vídeo e tudo, com a cara lavada, com o cabelo desgrenhado, de camisola. Aí quando eu saio para uma casa e eu estou mais arrumada, aí eu mostro também que eu estou mais arrumada. Mas eu tento mostrar que, assim, aqui também é vida real. Eu também tenho os meus momentos desgrenhados de camisola, que eu, sabe, só acabei de escovar o dente, é isso. E mesmo assim, chegam as tutoras, as vigias, quando eu posto uma foto melhorzinha, mais arrumada, para ficar perguntando quem está cuidando do meu filho. É por isso, eu já li uma vez um comentário falando que a pessoa falando que ela não me seguia, porque ela só seguia exemplos de sucesso, e eu não era um, querendo dizer que o meu filho não é um exemplo de sucesso. Então, é muito sofrida essa parte da gente que está com a cara, né, para todo mundo bater. As pessoas batem mesmo, de fato. Uhum. Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido segurar essa peteca, sabe? Tentar, não vou falar que não me afeta. Ah, pode falar que não me afeta. É óbvio que afeta, mas, assim, hoje em dia já afeta bem menos do que já afetou antes. Eu tive um momento que eu já falei sobre isso em alguns lugares, inclusive um pouco no meu livro, assim, eu tive um momento que eu tive que fazer uma escolha, sabe? Eu sou uma pessoa que faz terapia há muitos anos, né? Muitos anos. Eu faço terapia desde pré-adolescência. Assim, obviamente parei em alguns momentos, voltei em alguns momentos, mas eu falo sobre terapia porque eu sou uma pessoa muito fã de terapia. Eu acho que terapia foi uma coisa que me ajudou muito a ter muito noção dos meus sentimentos, sabe? Eu tenho uma autogestão muito boa de quem eu sou, do que eu sinto. Isso certamente se dá por terapia, assim. E eu saquei, em algum momento, que eu não ia conseguir continuar como eu estava, né? Eu estava deprimida, ali 2 anos depois do AVC do João, eu estava deprimida,
Eu estava muito perdida de mim mesma, eu já não sabia mais quem eu era profissionalmente, mas eu não sabia mais nada sobre mim, né? Chegou um dia que eu fui tentar me responder algumas perguntas básicas, assim, tipo, que cor que eu gosto de vestir, É que, isso. que música que eu gosto de ouvir quando eu tô sozinha, o que eu danço. Aí eu me dei conta que eu nem dançava mais, sabe? E eu sempre amei dançar. Como assim eu não danço mais? Eu não sei nem que música que eu danço mais, sabe? E aí começou a me bater umas coisas tão básicas, assim, tipo assim, eu realmente não sei mais quem eu sou. E aí eu pensei aqui na minha autogestão, eu pensei assim, cara, como que eu vou convencer uma criança como o João, que ele pode, ele deve ser feliz exatamente como ele é, se eu não estou dando conta de ser feliz como eu sou, dentro da minha realidade? Né? Como é que eu vou convencer meu filho de uma coisa que eu absolutamente não consigo fazer? Para mim isso é hipocrisia, né? E eu sempre quis ser muito coerente na minha criação com o João. Então, e para mim felicidade é bom dizer aqui que eu zero romantizo a felicidade, assim. Eu nunca achei que felicidade era quando eu casar com um cara assim assado e tiver a casa tal e tiver o emprego tal. Eu nunca idealizei felicidade. Felicidade para mim é um estado de espírito, né? E eu não estava feliz. Então, foi uma decisão minha buscar essa felicidade e isso passou por vários lugares. Isso passou por lugares muito profundos, do tipo voltar a me reconectar com coisas que faziam muito sentido para mim, voltar a ler muitos livros, voltar a estudar. Passou por um lugar de me separar também, mas passou também por um lugar bem superficial, que as pessoas vão dizer que é raso, que é bobagem, mas é que era me redescobrir como mulher fisicamente, né? Tipo, que roupa que eu visto, como é que eu me gosto, que cor que eu gosto de usar. Deixa eu me maquiar de novo e sentir o que eu gosto em mim, sabe? Deixa eu cortar meu cabelo, né? Então, assim, eu acho que esse é um processo que passa por várias camadas e porque eu consegui passar por várias camadas, funcionou muito bem para mim, assim. Eu não tenho, tipo, eu acho engraçado essa coisa, tanto felicidade quanto autoestima para mim, não são coisas que a gente alcança, a gente chega lá um dia e pronto, está resolvido, né? É São coisas. fluido, né? É fluido, Depende do são dia. processos que a gente passa um pouquinho todos os dias, aprendizados que a gente vai sacando melhor como lidar com a gente mesmo. De novo, felicidade é uma coisa muito pessoal, autoestima também é uma coisa muito pessoal, né? Então, Eu fiz muita análise na vida também, ainda faço, foi essencial para a minha vida, não sei o que seria de mim sem terapia. Adoraria que todo mundo pudesse ter acesso, porque eu acho que muitas coisas a gente aprende, assim, né, dos nossos pais. E a minha mãe sempre foi muito nesse esquema de autoestima baixa e tudo. E eu acho que eu aprendi muito com ela. Por muitos anos eu fui muito igual, sabe? Ela mesma falava assim: eu não queria que você fosse tão parecida comigo em algumas coisas. Então, eu comecei a trabalhar isso em terapia e foi a melhor coisa que eu fiz. Agora, eu acho que eu tenho falado para algumas mães, assim, para elas se libertarem de certas coisas, sabe? Eu falo isso sempre na minha palestra, assim. Tem Instagrams que a gente, e aliás, diz que o Instagram é a pior rede social para a saúde mental, né? Porque todo mundo posta só as. O Theo acordou de novo. Todo mundo posta só a perfeição no Instagram, né? E não é bem assim que acontece na vida real. Então, eu tenho falado com as mães que, cara, começa a analisar os sentimentos que você tem quando você acompanha certas pessoas no Instagram, quando você vê certos posts. São sentimentos ruins? Tá te dando inveja? Tá te deixando amargurada? Qualquer coisa dessas? Então, pensa direitinho se está valendo a pena seguir essa pessoa, sabe? Eu deixei de seguir um monte de gente, porque eu percebia que eu ficava vendo a pessoa naquelas viagens internacionais, hotéis de luxo maravilhosos, que isso é a vida da pessoa, e eu começava a me sentir mal. Eu falei, eu não quero me sentir mal por causa de estar vendo um post no Instagram. Fui parando de seguir, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa análise também, até dos conteúdos que a gente está botando para dentro da cabeça, se aquilo está fazendo bem ou não para a autoestima. total, assim, total. E fazendo um link de novo com o que tu estava falando antes, a nossa autoestima não pode estar calcada na criação de um filho, né? Porque daí ela está em outra pessoa de novo. Daí, de novo, dá uma relação da gente com a gente mesmo. Se a gente só se sente bem, se a gente só se sente potente, quando a gente gera algo em outra pessoa, de novo, ela não é nossa, né? Não nos pertence. É mais uma prisão do que uma liberdade, assim. Acho que esse esforço, isso que eu queria dizer, porque tem muitas mães que entendem que esse esforço de se reconectar consigo mesma nos afasta dos nossos filhos. E eu sou do discurso oposto, assim.
Eu acho que quanto mais a gente se conecta com a gente mesmo, melhores mães a gente consegue ser, sabe? Então, essa culpa, isso é muito importante falar, essa culpa existe porque a gente vive numa sociedade extremamente machista que vai tentar podar da mulher tudo que puder, né? Que vai tentar botar ela nessa caixinha de que ela precisa ser uma coisa e só uma coisa, né? E quando nós somos muitas dentro de um corpo, né? Eu não consigo me contentar com ser só uma coisa, eu não sou só a mãe do João, eu sou várias outras coisas, né? E essa culpa vem desse lugar, essa culpa ela não é real, assim. O que eu percebo é que uma criança que tem deficiência, ela é sobre ela, né? O João é sobre o João, o Theo é sobre o Theo. Eles têm a história deles, o ritmo deles, aquilo que eles têm capacidade de fazer ou não fazer, ou da forma que eles vão fazer ou não fazer. O desenvolvimento deles é deles. Claro que a nós cabe dar uma estrutura, a estrutura que cada uma pode, né? Mas certamente a melhor estrutura que a gente se esforça pra caramba. Mas é sobre isso, assim, a gente vai dar estrutura e tudo que vai acontecer na vida deles é muito mais sobre eles do que sobre nós, né? E a nossa parte de se conectar com a gente mesmo e ficar bem, não é que a criança travou. Não só estou no escuro, como agora travou, não estou te ouvindo. Vou sair e vou voltar. Não, não sai não, não sai não, eu tô te ouvindo. Tá, não, agora eu tô te ouvindo. Agora voltou pra mim. É que eu tinha colocado no mudo aqui, só isso. Ah, tá, eu não tava te ouvindo. E essa questão da gente se conectar com a gente mesmo não é que vai mudar o desenvolvimento dos nossos filhos, mas vai mudar a nossa relação com eles e a nossa relação com essa maternidade, né? Muitas vezes a maternidade é um peso pra gente porque a gente tá sufocada. A gente tá sufocada não só da maternidade, mas da vida toda e dessa culpa de poder se conectar com a gente de novo. E eu, assim, pra mim foi muito isso, assim, eu tava me sentindo muito sufocada. E eu achava que era por causa da dor do que tinha acontecido com o João. E quando eu me reconectei comigo mesma, eu entendi que não tinha nada a ver com aquela dor, a minha sensação de sufocamento. A minha sensação tinha a ver com porque eu tinha me perdido no caminho, né? Quando eu reconectei com isso, eu fiquei melhor e ele ficou melhor porque tu pensar numa criança dentro de uma casa que as pessoas são infelizes, que as pessoas estão gritando, que as pessoas estão brigando, e tu pensar na mesma criança, atípica ou típica, numa casa onde está todo mundo bem, ou onde esse equilíbrio reina, né? Eu acho que é isso, assim. Eu já ouvi esse tipo de testemunho de várias mães que se separaram, que a criança melhorou depois da separação. Não, o João melhorou mesmo, assim, melhorou em questão de desenvolvimento, mas eu nem falei muito sobre isso, porque eu acho que pode acontecer e pode não acontecer, entendeu? Aquilo que tu disse, não tem nada a ver com essa mãe. Acho que depende muito do cenário, né, de cada casa e tudo. Mas comigo, de fato, aconteceu. À medida que eu fui ficando melhor comigo mesma, melhor na vida e mais feliz, o João também ficou mais feliz e isso influenciou bastante no próprio tratamento dele, assim. Meninas, eu acho que eu vou terminar a live, ou pelo menos eu vou sair, porque Theo até agora não dormiu, o pai dele tá cansado e eu vou ter que revezar. Não, eu acho que tá tudo certo. Acho que o papo era esse mesmo hoje, assim. Esse é um assunto que a gente vai ter que bater várias vezes ainda, porque as mulheres ainda sentem muito essa culpa. Muitas mulheres, mesmo compreendendo que essa culpa não é delas, ainda sentem, né? Então, processo, assim, pensar sobre isso. E o que eu acho que só de sinal que a gente podia dizer é o que a gente faz para se conectar com a gente mesmo, assim, um pouquinho, sabe? Eu tento ter espaços de tempo. Isso nem sempre é possível, assim, né? As nossas rotinas são muito loucas e são de todo mundo, mas eu realmente me esforço para ter um espaço de tempo que é meu. Nem que seja para botar fone de ouvido e escutar minha música, nem que seja para me fechar no banheiro com um incenso, tomar um banho com uma musiquinha, assim. Esse momento meu comigo, para mim, é extremamente necessário. Assim. Tem que ter um momento que eu não sou a Laura profissional, que eu não sou a Laura mãe, que eu não estou devendo nada para ninguém e tenho meia hora no meu dia que precisa funcionar dessa forma. Assim. Isso me ajuda a lembrar. Em momentos normais eu sou assim também, mas ultimamente está sendo bem impossível. Eu juro que eu tenho me esforçado, viu, gente? Que a pegada está meio puxada aqui. Mas, enfim, se esforcem aí, façam terapia, se der certo.
limpa o fotógrafo, Online. para de seguir pessoas que fazem mal para vocês. Isso é bem importante. Para de se comparar com as outras mães, porque a gente não sabe se a pessoa está falando a verdade, tá? Eu sei de caso de mãe que fala que a filha, o filho, a filha, ficou autista leve por causa dela fazer XPTO, e aí quem conhece a criança desde pequena fala, mas essa criança nunca foi autista severa. Então, as pessoas criam umas historinhas na cabeça delas. Então, cuidado para vocês não entrarem nas historinhas também e ficar pensando que você é a única mãe do mundo, que o filho não fala, que o filho não anda, qualquer coisa dessas. Tá bom? Não, e pensem nisso, assim, no final do dia, vocês estarem bem, a energia de vocês estar bem, fazem bem para todo mundo ao redor, assim. É isso. E eu tô sem luz e tá caindo tudo aqui. Não, nós vamos despedir das pessoas, então, porque eu tenho que... Nós somos as guerreiras da live. Dorme. As guerreiras da live, porque, sério, é inacreditável. E quarta-feira a gente volta, a gente vai avisar dos temas com antecedência, então fiquem com Deus aí, se cuidem, usem máscaras de pano, e a gente se fala então na quarta. Tá bom, boa sorte aí, amiga. Beijo. Tá bom, obrigada, gente. Beijo, beijo para todo mundo.